Segundo o portal Netflu, o Fluminense ainda tem interesse, o nome de Daniel Alves não saiu da pauta do Fluminense ainda. Nesse vídeo aqui a gente vai falar, algumas informações e vamos debater e assim, eu vou deixar claro a minha opinião do porquê eu não contrataria e acho um erro o Fluminense trazer Daniel Alves, ou se pensar em Daniel Alves nesse momento para a temporada que vem. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, faz isso daí e aproveita também para passar ele mesmo, no aplicativo OneFootball. Tenho instalado, quando eu falo que eu anuncio coisas que eu uso, ó. Tá aqui, ó, tendências e tal, aparecem as notícias aqui aleatórias, mas se você quer saber de Fluminense mesmo, ó, é só apertar aqui em perfil. O meu perfil já tá aqui, time favorito, Fluminense. E ó, desculpa aí esse resultado aqui, ó. Aí já tem aqui, ó, 9 anos do Tetra, né? Encontro de Fred com o Leandro Eusébio, pressão pra Libertadores, enfim, muitas lembranças do Tetra. Hoje, ó, já se reapresentou pro jogo contra o Palmeiras. Tem notícia pra caramba. O link tá aqui na descrição, eu sei que você vai baixar, você vai me dar essa moral, beleza? Vamos embora. Mas falando da notícia, saiu no portal Netflu, notícia do Paulo Brito, de que, com o título, internamente, Fluminense ainda debate o nome de Daniel Alves. Lateral direito recusou a proposta do clube no meio do ano. Na matéria diz que o Netflu apurou que o nome do lateral direito de 38 anos continua sendo debatido pela cúpula de futebol tricolor e que, nas conversas anteriores, o Fluminense chegou a oferecer um salário de R$700 mil ao atleta, segundo noticiou o GE, com bônus e cláusula de saída caso recebesse o convite para algum clube europeu. Daniel Alves recentemente noticiou-se que ele negociava um retorno ao Barcelona, mas, por enquanto, nada se concretizou e ele vai ficar sem clube até o final da temporada, já declarou isso numa entrevista. Vamos lá. Eu já dei bastante porque eu tava de férias até naquela semana, então eu gravei alguns videozinhos só. Minha opinião sobre Daniel Alves. Então, mas eu vou deixar claro aqui, porque eu sei que nem todo mundo é obrigado a ter assistido aqueles vídeos. Pessoalmente, tá? Como Gabriel gostar do perfil do jogador. Não é o perfil que me agrada muito. Mas, sabe qual é o perfil que me agrada mais no Fluminense? O perfil jogador bom. Se o jogador é bom e está jogando no Fluminense, ok. Dane-se se ele é um perfil que eu gosto ou não. Jogador ruim jogando no Fluminense. Everaldo é um exemplo que eu dava. Eu achava, Everaldo legalzão. Tchau. Vai embora, não quero no Fluminense. Enfim. Dito isso, na avaliação de futebol, Daniel Alves, eu acho que, observando alguns comentaristas, inclusive, acho que a torcida do São Paulo demonizou mais ele do que, de fato, ele era. Enfim, a cobrança era alta, até por ele ser um jogador de salário muito alto no São Paulo, etc, ele era mais cobrado, mas acho até que a passagem dele lá foi melhor do que as pessoas em geral têm na cabeça de que foi. Bem, mas, dado o salário, que seria o maior salário do elenco do Fluminense disparado, por sinal, esse salário de 700 mil com mais cláusula, os famosos gatilhos ali, né, disparando o salário para mais. Isso já é o primeiro argumento. O time do Fluminense, foi um argumento que eu usei muito ali na época que estava se negociando com o Daniel Alves, o time do Fluminense é um time... E aí, enfim, vamos só cortar aqui a discussão do que a gente acha que é o melhor, ok? Vamos aqui concentrar na discussão do que está sendo implementado no Fluminense, que é de um time de operários. É o time onde 11 jogadores... A ideia, né, de quem está montando o time, a visão de Mário Bittencourt é essa, inclusive. 11 jogadores nota 7, 10 jogadores nota 7, um jogador nota 9 e você tem ali um elenco do Fluminense. Ele não quer todos jogadores nota... Não quer não, né? Ele acha que não é possível. Nesse momento não é o desejo dele pro futebol do Fluminense atual. Esse é o primeiro motivo. Daniel Alves, pra mim, quebra essa narrativa. Hoje esse jogador mais alto, que tem moral com o grupo e etc, enfim, é aquele jogador agregador total e que tem moral com a torcida, se chama Fred. Tinha ali Fred e Nenê durante um tempo dividindo isso e etc, acho que até, de certa forma, até fazia um pouco bem, mas não é essa a visão. O Fluminense ir buscar estrela, esse elenco do Fluminense, essa diretoria do Fluminense não é do tipo que busca estrela. Não me venderam
né? Eles não se vendem dessa forma, de montar um time recheado de estrelas. É a grande diferença entre Vasco e Botafogo na Série B, por exemplo, né? A diretoria se vende muito mais como o Botafogo na Série B do que como o Vasco na Série B. Enfim, os perfis ali, acho que deu pra entender. E, enfim... ou seja, fugiria um pouco do padrão. Segundo ponto, também não acho que o Daniel Alves seja isso tudo. O Daniel Alves é um bom jogador, que tem uma história muito grande. Ele mesmo dá uma entrevista falando por que o salário dele era muito alto. Acho que é alguma coisa assim. E ele fala, quando você compra um vinho, você não tá comprando só o líquido e a garrafa. Você tá comprando toda a história daquele vinho, etc, etc, etc. Não acho que o Fluminense precise comprar uma história, ou que a história de Daniel Alves é uma história bizarra. É um dos maiores jogadores brasileiros na Europa de todos os tempos, sem dúvida. É o cara que mais tem títulos no mundo. Então, assim, não é que Daniel Alves que eu tô falando que ele é pior do que o jogador do Fluminense. Não, eu tô falando que o valor que iria se pagar era mais alto do que o retorno. Mesmo o retorno sendo mais alto do que o que a gente tem. Deu pra entender? A gente paga 300 pra ter retorno de 300. A gente pagaria 700 pra ter retorno de 500. Ou seja, tá ganhando mais, né? A gente estaria tendo um retorno melhor, tanto de marketing quanto de bola mesmo em campo, mas estaria gastando mais ainda do que esse retorno. Então, também não acho que o Daniel Alves seja esse jogador espetacular que muda o Fluminense de degrau, né? Quase falei aquela palavra que a gente tem evitado. Muda o Fluminense de degrau, sem dúvida. Outro ponto que também não me faz querer Daniel Alves, não queria para essa temporada e não quero para a temporada que vem. A lateral direita não é a nossa prioridade. Daniel Alves teve ali muita confusão entre lateral direito e meia no São Paulo, onde que ele ia jogar, onde ele queria jogar. E acho até que na posição de meia, aí sim, acho que valeria o investimento, tá? Acho que faria sentido, né, no investimento para o meio campo. Por quê? Porque é uma posição onde a gente teve Nenê, Ganso e Casares. Juntando os três... De salário, eu tenho noção de 2, eu não tinha noção. Não tenho noção atualmente. Que eu tenho noção de Ganso e Nenê, mas não tenho noção de Casares. Mas eu chutaria que dá mais do que... Dá um Daniel Alves e meio, os três jogadores. E convenhamos, mesmo daquilo que eu vi jogando no São Paulo, nenhum dos três nesta temporada conseguiu, durante um bom tempo, o que o Daniel Alves conseguiu no São Paulo. Você tem Nenê ali durante um tempinho jogando bem, decidindo alguns jogos. Você tem Ganso ali durante 2 jogos atuando bem. Você tem Casares com alguns lampejos, mas não tem nenhuma regularidade entre eles. Mas pra lateral direita, não. Assim, é óbvio que Daniel Alves é melhor do que Calegari e Samuel Xavier hoje? Mas entra naquela regra. Seria gastar um bom dinheiro pra resolver um problema de uma posição que não é um problema gigantesco. É óbvio que Samuel Xavier não é o lateral direito ideal pra mim. Claro que não é, assim como Marlon pra mim também não é o lateral esquerdo ideal pro Fluminense. Mas também é um problema muito menor do que essa situação de meio de campo ou do que a situação da centroavância, por exemplo, onde a gente gasta ainda muito mais dinheiro e tem talvez dentro da temporada aí você recorta Fred no início da temporada e vai começando a ter um recorte de John Kennedy no final da temporada. E tem outros 2 centroavantes que, enfim, nunca chegaram a deslanchar no Fluminense. Então, assim, a posição de lateral direito, um gasto excessivo de mais de 700 mil reais, eu acharia um gasto gigantesco para uma posição que não é um problema gigantesco. Não resolveria o maior dos problemas do Fluminense e ainda baixaria a questão do caixa. Além disso, o quarto motivo, eu ainda sou dos esperançosos de Marcelo e Thiago Silva no Fluminense. E acho que, apesar de Daniel Alves, a vinda de Daniel Alves ser até mais fácil de trazer esses 2 jogadores de volta, tanto Marcelo quanto Thiago Silva, apesar de eu achar isso, eu fico com medo do Fluminense se tornar o time dos medalhões novamente, como era lá atrás, há 10, 15 anos. Até, enfim, o Fluminense contratou, muita gente não lembra, né? Mas para 2008, por exemplo, a contratação do Fluminense para lateral esquerda não era o Júnior César. O Júnior César era banco de Gustavo Neri. E o Gustavo Neri não jogou nada, enfim, acabou ficando de fora daquela campanha toda. Então, assim, o Fluminense voltar a ser o time dos medalhões, o time dos jogadores de nome, etc., que por mais que, Marcelo e Thiago Silva a gente saiba que joguem muita bola, como o Daniel Alves também joga muita bola, eu tenho medo do time ficar engessado nesses jogadores. Você tem Thiago Silva, você tem Marcelo, você tem Daniel Alves, imaginando Fred ainda no primeiro turno, no primeiro semestre, timaço no papel. Mas até que ponto a base vai ter chance? Até que ponto outros jogadores, enfim, se eles estiverem mal, vão sair do time? Enfim, eu gosto desse perfil até de elenco que o Fluminense está montando. Acho que faz sentido dentro das possibilidades financeiras. Agora, Daniel Alves, cabe no Fluminense? Cabe. O preço dele, para mim, não cabe muito.
Enfim, dando uma opinião sincera. Agora, vindo, é óbvio, vai subir o nível do Fluminense pro ano que vem. Não é o jogador que vai resolver que a gente vai pra Libertadores tranquilo, que o Daniel Alves resolve tudo. Mas é um jogador que sobe o nosso nível, sem dúvida. Dito tudo isso, apesar do nome não ter ficado na pauta, apesar do nome ter ficado na pauta do Fluminense, eu diria que a chance é bem pequena de rolar alguma coisa, tá? O sentimento não é muito bom. A forma como o Daniel Alves recusou o Fluminense foi meio, né? Tava tudo certo, já tudo começando a fazer não sei o que, tá começando a preparar as coisas e vem a rejeição, né? A intolerância ali a outra proposta, né? Tipo, não, essa aqui eu não vou e não vou descer nada. E também o fato dele mesmo talvez conseguir mercado pra Europa no final do ano. É isso. E a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!